Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Respiração encontrada, quando dois gêmeos sem teto realizam um milagre. Jonathan Wells, 48 anos, era o epítome do sucesso americano. Fundador e CEO da Wells Industries, uma empresa de ponta em alta tecnologia e energia renovável, ele personificava a realização de um sonho. Sua reputação de empresário brilhante, ambicioso e implacável o tornou uma figura-chave no mundo industrial. Todas as manhãs, Jonathan acordava em sua luxuosa cobertura, no topo de um arranha-céu em Manhattan. De suas amplas janelas, a vista panorâmica da cidade movimentada o lembrava da imensidão de seu império, das torres de vidro reluzentes às ruas movimentadas. No entanto, apesar de todo esse luxo, ele tinha pouco tempo para qualquer coisa além do trabalho. Naquela tarde de terça-feira, como muitos outros, Jonathan estava a caminho de uma reunião crucial no distrito financeiro. Sua agenda estava cronometrada, cada minuto contado. Seu sedã preto, com vidros escuros, deslizava pelo trânsito intenso. Concentrado em seus arquivos, ele distraidamente checou o celular, ajustando os dados mais recentes de um contrato importante. Na esquina de uma avenida movimentada, os semáforos piscavam. Jonathan, acostumado à rígida disciplina das regras de trânsito, diminuiu a velocidade, pronto para parar. Mas, num lampejo de desatenção e imprudência, um carro passou em alta velocidade, furando o sinal vermelho sem nem olhar. O impacto foi de uma violência inacreditável. O veículo bateu de frente no sedã de Jonathan. O som de metal retorcido, os gritos repentinos dos transeuntes, tudo se dispersou em um instante. A força do impacto jogou Jonathan violentamente contra o volante. Sua cabeça bateu com força no painel. Seu corpo, jogado como uma boneca de pano, caiu para trás, mole. Sua respiração parou quase imediatamente. O silêncio se instalou ao seu redor, quebrado apenas pelos murmúrios assustados das testemunhas. Ao redor do local, as pessoas pararam, algumas brandindo seus celulares, outras pedindo socorro. Mas um medo insuportável as paralisava. Ninguém queria se aproximar, temendo que piorassem seu estado. O rosto de Jonathan, pálido e coberto de pequenos ferimentos, parecia congelado em uma imobilidade assustadora. A poucos metros de distância, sentadas em um banco empoeirado à sombra de um carvalho retorcido, duas meninas observavam a cena. Eram gêmeas, Lila e Amaya Johnson, com apenas 7 anos de idade. Seus olhos arregalados acompanhavam cada movimento, cada reação. Durante vários meses, Lila e Amaya viveram nas ruas de Manhattan. Órfãs, sem lar nem família, aprenderam a proteger uma à outra, enfrentando as durezas da vida com uma coragem surpreendente. Seu cotidiano consistia em calçadas frias, refeições pouco confiáveis e noites em busca de abrigo. No entanto, apesar da precariedade, seu vínculo fraternal era inquebrável, alimentado por uma fé sincera que jamais haviam perdido. A fé de que um milagre poderia acontecer, mesmo à sombra da maior cidade do país. Suas roupas gastas traziam marcas de longos dias, seus rostos estavam marcados pela poeira e pelo cansaço. Mas seus olhos brilhavam com um brilho de inocência e esperança que nada parecia capaz de extinguir. Naquele dia, o olhar deles não abandonou o homem caído no asfalto. Sem que eles soubessem, a presença deles mudaria o curso da história. Lila, a mais intrépida das duas irmãs, levantou-se de um salto como se fosse movida por um instinto mais forte que o medo. E Amaya, precisamos fazer alguma coisa. Ele não está respirando. Ela gritou, apontando para o homem caído no asfalto. Amaya, cada vez mais reservada, encolhida no banco, sentiu o coração bater mais rápido. Seus braços pequenos e frágeis envolveram sua barriga vazia. Ela estava morrendo de medo, mas sabia que nunca deixaria Lila ir sozinha. Nós tentaremos, ela finalmente sussurrou, sua voz tão suave quanto trêmula. As duas meninas saíram da calçada e se aproximaram lentamente do corpo inerte. Ao redor delas, os transeuntes formaram um círculo hesitante, mas ninguém se ajoelhou. Alguns filmavam. Outros assistiam horrorizados, sussurrando. Ele pode já estar morto. Não toque em nada, espere por ajuda. Mas os gêmeos, desconhecidos do mundo até aquele momento, estavam indo contra a corrente. Nunca tinham aprendido primeiros socorros. Nunca tinham visto um desfibrilador. Não sabiam como um coração funcionava, mas conheciam o essencial, o medo de ficar sozinhos, e o instinto de salvar uma vida. Lila, ofegante, ajoelhou-se ao lado do homem. Sua mão trêmula pousou em seu peito, logo acima do coração. Ela fechou os olhos, na esperança de sentir alguma coisa. Não há nada, ela disse baixinho, com a garganta apertada.
Amaya, de pé ao lado dele, juntou as mãos pequenas e calejadas. Fechou os olhos, reunindo mentalmente todas as frases que aprenderá em um livro velho e abandonado, encontrado em uma igreja destruída. Era um livro de histórias bíblicas infantis, com a capa rasgada, mas ela se lembrava bem. Ela o guardava como um tesouro na bolsa de lona, junto com seus poucos pertences. Ela sussurrou: Senhor, se me ouves, vela por ele. Dá-lhe forças para respirar novamente. Assim como nos protegeste. Não o deixes ir. Lila olhou para a irmã. Seu olhar havia mudado. Não havia mais medo, apenas uma estranha clareza. Vamos cantar, Amaya. Você se lembra da canção de ninar? Da mamãe? Amaya assentiu lentamente. Ela não cantava há anos. A mãe costumava cantar para eles quando eram bebês, antes de adoecer, antes de desaparecer nas ruas e nunca mais voltar. Cante comigo, murmura Lila. Começaram suavemente com as vozes entrecortadas pelo frio e pela poeira. Uma melodia simples com palavras ingênuas, mas carregada de um amor tão puro que parecia vibrar no ar ao redor. Durma, meu anjo, durma sem medo. Sua luz vive em seu coração, mesmo que o mundo esteja escuro. O amor espreita em cada sombra. A canção mal começou a soar, como um suspiro no asfalto. Mas algo mudou. O silêncio ao redor deles tornou-se denso, sagrado, quase irreal. O vento pareceu parar. Os telefones caíram. As pessoas pararam de falar. Todos os olhares se voltaram para eles. E de repente um arrepio. O peito de Jonathan, congelado até então, arfou levemente. Depois novamente mais fundo desta vez. Uma respiração. Lila parou de repente. Amaya. Ele está respirando. Ele está respirando. Amaya arregalou os olhos, lágrimas escorrendo pelo seu rosto sujo. O rosto de Jonathan, lívido alguns segundos antes, aos poucos recuperou a cor. Suas pálpebras se agitaram como asas frágeis. Então, com um esforço trêmulo, ele abriu os olhos. O mundo nebuloso e enevoado o recebeu. Ele virou a cabeça, lenta e dolorosamente, e viu os rostos de duas crianças inclinados sobre o seu. Duas menininhas com olhos brilhantes, cheias de um amor que ele ainda não compreendia. Quem me salvou? Ele sussurrou numa voz quase inaudível, rouca como o vento depois de uma tempestade. Lila fecha a mão de Amaya. Amaya olhou para baixo. Nós apenas cantamos, ela disse simplesmente. Foi a mamãe quem nos ensinou. Jonathan fechou os olhos novamente, e uma única lágrima escorreu por sua têmpora. Ele ainda não sabia os nomes deles. Não sabia que eles virariam sua vida de cabeça para baixo. Mas uma coisa era certa, ele acabará de voltar à vida, tocado por dois anjos esfarrapados. Luzes piscantes perfuraram o ar tenso alguns minutos depois. Os transeuntes, chocados com o que tinham acabado de vivenciar, finalmente reagiram e chamaram uma ambulância. Mas em seus olhos permanecia aquela expressão de descrença. Sabiam que não tinham sido os paramédicos que haviam trazido Jonathan Wells de volta à vida. Os paramédicos desceram correndo, afastaram a multidão e se aproximaram do corpo caído. Colocaram uma máscara de oxigênio sobre seu rosto e verificaram seus sinais vitais. Ele estava vivo. Fracamente, mas estava vivo. E foi um milagre. Um policial perguntou: que alguém fez RCP? Uma testemunha? Mas os murmúrios dos transeuntes eram todos iguais. Não, são duas menininhas. Duas gênias. Elas cantavam. Enquanto Jonathan era transportado para o hospital Monte Sinai em um silêncio misterioso, Lila e Amaya se afastaram silenciosamente. Não esperavam nada. Nenhuma recompensa. Nenhum reconhecimento. Elas só queriam ajudar. Então, como de costume, retomaram sua caminhada procurando um lugar seguro na calçada para passar a noite. Algumas horas depois, Jonathan acordou com o peito doendo e a cabeça queimando. Não se lembrava do choque, mas se lembrava claramente de uma música. Uma música que havia perfurado a escuridão de sua consciência. Um fio de luz que o trouxera de volta da beira do abismo. Menininhas, ele sussurrou para a enfermeira. Como é? Ela perguntou, inclinando-se na direção dele. Duas meninas. Elas estavam lá. Eu quero vê-las. A equipe do hospital então iniciou uma busca. Graças às descrições de testemunhas, duas meninas negras com roupas surradas, uma animada, a outra tímida, cantando como anjos, a polícia e uma assistente social conseguiram localizar Lila e Amaya em um abrigo temporário para onde haviam sido brevemente acolhidas após o acidente. Na manhã seguinte, em um quarto de hospital cheio de luz, a porta se abriu lentamente. Lila entrou primeiro, com o olhar cauteloso mas orgulhoso, segurando a mão da irmã. Amaya, silenciosa, observava tudo com a triste sabedoria de crianças que viram demais. Jonathan, sentado na cama, os viu, e seu coração apertou.
Duas figuras pequenas e frágeis. Dois rostos luminosos, apesar das feridas da rua. Ele estendeu a mão lentamente. É você. É realmente você? Lila assentiu timidamente. Amaya ficou um passo atrás. Você salvou minha vida, ele disse com emoção. Sua voz falhou. Contra todas as probabilidades, as duas meninas se aproximaram. Lila se inclinou e gentilmente o abraçou. Jonathan, ainda fraco, envolveu-as com as mãos trêmulas. Ele não chorava desde a morte da mãe, mas naquele dia suas lágrimas fluíam livremente. Fizemos o que pudemos, murmura Lila. Foi a mamãe que nos ensinou a cantar, Amaya acrescentou suavemente, finalmente ousando olhá-lo nos olhos. Jonathan os observou longamente. Aquelas duas crianças haviam feito o que nem dinheiro, nem medicina, nem poder conseguiram. Devolveram-lhe o fôlego, mas também a alma. Nos dias que se seguiram, Jonathan recusou todas as visitas de negócios. Permaneceu sozinho consigo mesmo, relendo suas escolhas de vida, seus valores, seus silêncios. Compreendeu com uma clareza brutal que havia construído arranha-céus, mas esquecido os fundamentos humanos. Acumulou bilhões, mas ignorou os corações partidos que viviam a seus pés. Lila e Amaya vinham vê-lo todos os dias. Contavam-lhe sobre suas vidas, suas noites em abrigos congelantes, as pessoas boas e os perigos constantes. Jonathan as ouvia com o respeito que se merece pelos sobreviventes. Então, sem contar a ninguém, ele tomou uma decisão irrevogável. Assim que saiu do hospital, Jonathan convocou seus advogados e sua diretoria. Quero criar uma fundação, não uma fachada. Uma fundação de verdade. Ele declarou. Ela levará meu nome, mas serão seus rostos que serão lembrados. Algumas semanas depois, a Fundação Infantil Wells, uma organização sem fins lucrativos dedicada inteiramente à proteção, educação e reabilitação de crianças em situação de rua. Jonathan dedicou grande parte de sua fortuna a ela. Mas ele não parou por aí. Ele iniciou o processo de adoção legal de Lila e Amaya Johnson. Não foi fácil, o passado delas era obscuro e os serviços sociais cautelosos. Mas suas intenções eram puras. E as meninas não queriam nada mais do que finalmente ter alguém que as olhasse como um pai. Eu não quero ser seu salvador, ele lhes contou uma noite, enquanto os colocava para dormir em seu novo quarto. Quero ser o homem que você salvou. E te amar pelo resto da minha vida. Sob os cuidados amorosos de Jonathan Wells, a vida de Lila e Amaya mudou drasticamente. Pela primeira vez em anos, elas não precisaram mais procurar um lugar seguro para dormir nem se preocupar se comeriam no dia seguinte. Em sua nova casa, uma grande vila no coração do Brooklyn, completamente reformada para acomodar crianças que antes moravam em situação de rua, elas descobriram um mundo que achavam que só um conto de fadas poderia conter. Camas macias, pijamas limpos, refeições quentes e o mais importante, segurança. Todas as manhãs, um motorista os deixava em frente à sua nova escola, uma instituição moderna e acolhedora que, tocada por sua história, havia concordado em acolhê-los incondicionalmente. O começo foi difícil. Eles nunca haviam frequentado uma escola regular, não estavam acostumados à ordem, às regras ou ao silêncio da sala de aula. Mas sua inteligência crua e vibrante logo impressionou os professores. Lila, ainda tão animada, independente e às vezes impulsiva como sempre, era apaixonada por ciências naturais e biologia humana. Ela fazia 1000 perguntas, observando com fascínio os mínimos detalhes dos diagramas do corpo humano. Quando um dia um médico voluntário da fundação lhe explicou como o coração funciona, ela declarou com confiança: quero ser médica. Mas não qualquer médica. Quero ser aquela que um dia salva alguém, como nós o salvamos. Amaya, mais gentil e contemplativa, encontrou a felicidade nos livros. Lia todas as noites à luz de um pequeno abajur de cabeceira, absorvendo histórias como tesouros. Interessava-se pelas palavras, pelo seu poder. Queria ensinar, aproximar-se de outras crianças perdidas, dizer-lhes que tinham valor, que podiam mudar o seu destino. Eu quero ser essa voz, ela confidenciou a Jonathan uma noite. Aquele que diz às crianças como nós: vocês não são invisíveis. A história das gêmeas e do bilionário ressuscitado rapidamente se espalhou pelo país. Imagens de duas meninas posando timidamente ao lado de Jonathan Wells, agora presidente de uma fundação de caridade, viraram manchetes e incendiaram as redes sociais. Jornalistas vieram do mundo inteiro para entender o que havia acontecido naquele dia. Perguntaram-lhe sobre a música, sobre o milagre. Eles simplesmente responderam: não temos poder, apenas cantamos com o coração. Mas aquele coração tocou milhões de pessoas. Doações foram enviadas à Fundação Wells Children's. Escolas foram abertas. Abrigos foram construídos. Famílias se apresentaram para adotar crianças perdidas.
Uma corrente de amor, nascida de uma canção, se espalhou lenta, mas seguramente. Jonathan, por sua vez, não era mais o mesmo homem. Antes conhecido por seu olhar gélido, suas decisões certeiras e sua obsessão por resultados. Agora era um homem repleto de profunda gratidão e uma humildade recém-descoberta. Ele vendeu parte de sua participação na empresa. Abriu mão de vários cargos no conselho. Recusou um convite para o Fórum Econômico Mundial para ficar com as meninas durante sua primeira viagem escolar. Passei metade da minha vida construindo muros, ele declarou em uma palestra pública. Essas duas meninas me ensinaram que pontes são muito mais úteis. Tornou-se, aos olhos do mundo, o símbolo inesperado do capitalismo redimido pelo amor. Não se apresentava mais como um magnata industrial, mas como o pai adotivo de duas heroínas de rua. Todas as noites, apesar do conforto, apesar do calor dos lençóis e das paredes reconfortantes, Lila e Amaya permaneciam fiéis ao seu ritual. Deitadas lado a lado, cantavam suavemente sua canção de ninar. Era a conexão com a mãe, com o passado, com o milagre. Durma, meu anjo, durma sem medo. Sua luz vive em seu coração. Jonathan, às vezes sentado nas sombras do corredor, ouvia-os. E entendia que aquela canção, mais do que uma simples melodia, era um ato sagrado. Uma promessa de nunca esquecer de onde se vem, nem o quanto o amor pode mudar o mundo. Porque, no fim das contas, esse milagre não foi coincidência. Foi a prova brilhante de que mesmo na noite mais escura, quando tudo parece perdido, duas vozes unidas podem reacender uma vida inteira.